Às vezes, o que você chama de prova não é uma prova, é uma purificação. Deus não está te punindo, Ele está te preparando. E talvez tudo que você viveu esse ano não tenha sido perda, mas um chamado para o jardim. Fica até o final, porque hoje você vai entender por que esse tempo difícil era um convite. A prova, às vezes, não é de fato uma prova, é uma purificação, aquele que produz fruto, diz a Bíblia. O Pai o limpa para produzir mais fruto. E às vezes é a limpeza das motivações, dos desejos, falsas premissas, sofismas que carregamos. E Deus está lidando conosco, nos preparando para algo mais. Então entenda esse tempo todo como um tempo de ser preparado para algo mais. Há algo à frente, uma resposta, um significado para si, daquilo que foi vivido nesse ano. E há uma mudança de tempo, de estação. Deus está tirando o excesso, o peso, o ruído, porque Ele quer te alinhar com uma nova frequência. E para viver o novo, você precisa estar limpo do velho. Eu tenho essa convicção no meu coração, uma transição de uma passagem, de uma travessia. Meu futuro será diferente, mas para que meu futuro alcance o seu potencial pleno, eu preciso me alinhar com a frequência certa, e a palavra é frequência. É mais resultado, mais favor, ou menos pressa, mais fluidez. O inferno quer a sua atenção. Demônios querem conversar com você. A indústria do entretenimento gasta bilhões para capturar a sua atenção. Mas atenção é tempo. E o seu tempo é vida. A pergunta é, com quem você tem conversado? A voz do jardim ou as vozes das serpentes? As coisas vêm sobre você para jogar você lá embaixo e comungar com as conversas do inferno. E os demônios querem bater papo com você. As trevas querem a sua atenção. A indústria do entretenimento gasta bilhões para poder ter um pouquinho da sua atenção. A atenção é uma moeda. E as pessoas dizem que a maior moeda é a informação. Não, a atenção é a maior moeda. Entreter significa capturar a atenção. É o que está tomando o seu tempo. A sua vida é medida pelo tempo. E quantos anos você tem, então, o seu tempo é uma moeda. E com quem e com o que você gasta o seu tempo e quais são os seus investimentos? Você está na frequência do jardim ou você está na frequência do inimigo? A vida de oração é uma frequência. Não é lamúria, não é uma queixa, é sintonia. É ouvir de novo a voz do jardim ao entardecer. Mas o pecado distorceu o som. E Adão teve medo. Deus perguntou a Adão, com quem você estava conversando? Essa pergunta ecoa até hoje. Com quem você tem conversado? A vida de oração não é uma lamúria, não é uma queixa. A vida de oração é conseguir chegar a uma frequência, sintonizar. A vida de oração é conseguir chegar a uma frequência, sintonizar, tirar o ruído, o barulho, o chiado, encontrar o som puro, a voz do jardim do final da tarde. Mas aí o pecado mexeu com a sua frequência e você se coloca atrás das árvores, se justifica, se esconde de Deus e tem medo. Adão, quando permitiu que o pecado entrasse no mundo, disse para Deus quando o ouviu chamar, tive medo de ouvir a tua voz. Tive medo, a tua voz foi um som ruim para mim, e a tua voz não me inspirou mais, ela me deixou assombrado e com medo, e eu tenho medo da tua vontade de se aproximar perto de ti. E naquele dia, Deus respondeu para Adão, o quê? Você está na defensiva? Adão, com quem você estava conversando? Ah, passou uma serpente ali, a gente começou uma conversa, mas começou com Eva, a mulher que tu me deste. Adão, por que você está na defensiva? E por que você já está colocando a culpa dos seus erros em outro? Então a mulher disse, olha, a culpa foi da serpente, ela me enganou. E a serpente olha para um lado, olha para o outro, e não tem ninguém. Esse é o tempo de voltarmos para o jardim, é o tempo de ouvirmos a voz que merece ser ouvida e calar as vozes das serpentes. Vocês têm mantido diálogo com as serpentes e vocês têm conversado com outras frequências? Seus pensamentos às vezes estão no turbilhão porque você tem aceitado os outros pensamentos. Diz a Bíblia que há muitas vozes do mundo e todas elas têm um significado. 1 Coríntios 14, verso 10. E há muitos sons, muitos barulhos, muitos ruídos. E há o interesse de tomar a sua atenção para algo.
E, portanto, decida colocar a sua atenção em Deus. E Jesus disse: se houver guerras e rumores de guerras, fome, pestes, terremotos, levanta sua cabeça e olha para cima, a sua redenção se aproxima. Olha para cima. O seu olhar, o seu foco é a sua realidade, diz Daniel Goleman. E o seu foco é a sua obsessão, é aquilo que você quer buscar, é aquilo que você quer encontrar, aquilo que você quer achar, é aquilo que você desempenha toda a sua energia, que você põe toda a sua força e que não há distrações, e não há amizades, não há relacionamentos, não há pornografias, não há mentiras, não há diálogos com as trevas. E a serpente quer continuar conversando com você, e ela quer colocar uma interrogação sobre a promessa que Deus deu. Não comerás de toda a árvore do jardim? Veja, a interrogação na base. O trabalho do inimigo é colocar uma interrogação sobre o que Deus prometeu para você, e há muitas promessas para você, para o próximo ano, para a próxima estação. Você está mudando de fase? Sim, essa é uma sentença do céu sobre o planeta Terra. O planeta Terra vai viver um avivamento. O Espírito Santo está derramado sobre toda a carne outra vez. Deus vai se mostrar. Menos suor, menos pressa, menos força, mais precisão. Se o seu machado não está afiado, então você vai dar muitas machadadas para derrubar essa árvore, mas se ela está afiada e com menos força, necessário para obter o seu resultado. E esse é o tempo de afiar os seus ouvidos para ouvir. Antes da queda, Adão foi colocado em um jardim, que foi a fusão perfeita da comunhão com Deus e o trabalho perfeito. O jardim era o território do domínio do homem, e nesse jardim ele andava com Deus na viração do dia. E tudo que Adão colocava a mão para cultivar tornou-se produtível. Ele estava na sua atribuição, ele tinha autoridade sobre o caos, ele tinha autoridade sobre o ambiente, e esse ambiente reconhecia a sua autoridade e cooperava com ele em tudo. Tudo estava certo, tudo se alinhava, havia sincronia, uma sintonia, uma harmonia, e foi-lhe dado domínio sobre todas as forças na esfera da sua atribuição. Já viu alguém que tudo que põe a mão prospera? Adão governava tudo que militava contra o seu trabalho, porque ele tinha poder, ele tinha autoridade. E a autoridade é a legitimação para fazer algo. E o texto do Salmo 90, que é o texto que eu quero que você grave, diz assim: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmo 90, verso 17. Grave esse texto, ele está dizendo assim: Deus, põe a tua mão sobre a minha mão. Deus, o que eu for fazer, faça comigo. Deus, aquilo que eu for realizar, realiza comigo. Deus, eu quero te chamar para ser mais do que um sócio meu majoritário, dono das minhas coisas, dono da minha vida. Eu quero realmente glorificar o Senhor. Eu quero que a minha vida seja uma mensagem para as pessoas. Eu quero que eu seja o outdoor, a carta viva escrita por Deus para que os homens leiam. Eu quero que as pessoas que não te conheçam ao me ver. E é isso que significa: põe sobre nós a luz do teu rosto. Põe sobre nós a luz do teu rosto. E é isso que significa que a vossa luz brilhe, as vossas boas obras, para que os homens glorifiquem o vosso Pai Celestial pelo vosso bom testemunho. Então, o homem recebeu poder sobre a terra. E diz o Salmo 8, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Você é uma potestade. Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, expulsai os demônios, curai os enfermos. Se vocês beberem alguma coisa mortífera ou pegarem serpentes, mal nenhum me acontecerá, e é isso que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Essa é uma frequência de autoridade, de uma consciência, de uma identidade de quem é. O que a Bíblia diz que eu sou? Feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus se fez um de nós e mostrou a nós como é ser um humano. Olha para a Bíblia e veja os evangelhos e veja o que é ser um homem. Jesus é Deus como Deus é, e o homem como todo homem deveria ser. As obras que eu faço vocês farão ainda maiores. Bom, então Deus criou o homem, e aqui está a descrição do DNA de quem Deus fez. E ele colocou ali no seu código genético toda essa configuração, essa programação. Deus faz o homem, homem e mulher. Ele disse: enchei a terra e sujeitai-a e dominai.
multiplicai-vos, enchei a terra e dominai. E é isso que eu nasci para fazer. Eu nasci para realizar nessa vida, multiplicar e encher a terra. As suas maiores conquistas e realizações estão adiante de você. Eu abençoo a sua vida, multiplicai-vos, negócios prosperem, todas as amarras que te prendem soltem, que você tenha menos suor, menos trabalho e mais resultado, que a matemática vire em seu favor, que haja uma intervenção, que o jardim colabore com você, que conexões se façam, que os pontos se liguem, que Deus manifeste a obra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Mas houve outro jardim. Lá, o segundo Adão suou sangue. A terra amaldiçoada foi redimida e o suor virou redenção, porque o que Adão perdeu no jardim, Jesus restaurou no Getsêmani. Mas Adão desobedeceu. Então as coisas ficaram difíceis porque eles já não estavam cooperando. Os animais se rebelaram, agora segundo a Bíblia, com o suor do teu rosto comerás o teu pão, espinhos e abrolhos vieram e em vez de um jardim de produtividade exuberante, nós temos agora espinhos e por fim a morte. E tu pó vieste, ao pó voltarás. Mas foi outro jardim há 2000 anos atrás, no Monte das Oliveiras, que um outro homem, o segundo Adão, estava lutando em uma noite em que as trevas eram tão presentes, a tensão foi tamanha que aquele homem começou a suar gotas de sangue, e aquele sangue cai sobre a terra, e a terra, que deveria criar abrolhos e espinhos, está sendo agora batizada, e o suar está se tornando em grandes gotas de sangue que corriam até o chão, diz Lucas 22:44. E em poucas horas depois uma guarnição romana colocará uma coroa de espinhos, e sua cabeça seria perfurada com os espinhos da maldição. Então sangue e do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está agora sendo derramado sobre a terra amaldiçoada para dizer a ela que ela está sendo redimida. Não poderá reclamar o seu corpo e ele sobe da morte triunfante. No terceiro dia, e depois ele aparece aos discípulos que estão trabalhando a noite inteira, e eles estão cansados, eles estão frustrados, eles estão à busca de resultados, eles não conseguem, como muitos aqui, cansados, muitos estão estressados, muitos estão decepcionados, muitos surtaram, tanta gente se perdeu. E agora o mestre aparece na praia e diz: lance as redes de novo. E Pedro disse: acho que já vi essa história. Eu já presenciei algo assim. Eu vi um milagre assim. Então eles vão ali e, sem resultados, jogam as redes outra vez, e o que não aconteceu de um trabalho de uma noite inteira aconteceu em um instante. Então, quando a serpente começar a conversar com você essa semana, quando a sua frequência baixar, diga em um instante. Em um instante é uma fração de tempo menor do que um segundo. Em um instante é um ponto de inflexão onde tudo muda. Um instante é quando aquele relâmpago remove a pedra e o anjo aparece, o túmulo se abre, a morte vira vida e o impossível acontece em um instante. E eu profetizo instantes divinos, instantes quânticos na sua vida. Senhoras e senhores, Deus tem uma aparição na sua vida nesse próximo ano. Deus vai aparecer na sua vida familiar, conjugal. Ele vai aparecer na vida dos seus filhos. Deus vai aparecer na sua família. Deus vai aparecer nas suas finanças. Deus vai aparecer na sua empresa. Deus vai aparecer nessa cidade. Ele vai aparecer nesse país, Brasil. Deus vai aparecer nas nações. E a glória do Senhor vai encher toda a terra como as águas cobrem o mar. Então, por esse sangue, o véu que abre um novo caminho para o céu, a fim de nos achegarmos com ousadia à sala do trono, e para receber misericórdia e socorro em ocasião oportuna, por esse sangue somos redimidos, lavados e transformados. Temos o direito de entrar naquela cidade dos céus pelas portas, somos cidadãos, temos passaporte celestial. Então Deus está te chamando de volta ao jardim. Volte a ouvir a voz dele. O ambiente vai cooperar com você. As portas vão se abrir. E o que antes exigia suor, agora fluirá por graça. Porque há instantes divinos preparados para você. E talvez este seja um deles. Então Deus está dizendo: volte ao jardim para o meu encontro. Quero te ver, quero te encontrar, quero te dar direções para os caminhos da vida. Eu quero te fazer saber os meus conselhos, da minha vontade, os meus planos, quero compartilhar com você. Deus está te chamando de volta ao jardim.
Deus está te dando a legitimidade, Deus está te dando a autoridade. As coisas que você fizer serão garantidas. Ele vai cooperar com você, o ambiente vai cooperar com você, os anjos vão cooperar com você, a empresa vai cooperar com você. Seja bem-vindo ao jardim. Seja bem-vindo ao jardim do céu. Deus vai conversar com você. Seja abençoado com essa palavra no nome de Jesus.